Oi, oi! Eu sou Cisueito, esse é o canal Divã e a Estante e hoje a gente vai para a famigerada lista dos 12 livros para 2023. Eu fui plenamente derrotada pela minha meta de 50 livros até 50 anos. Eu precisava ter lido um livro por mês daquela meta ao longo deste ano, de 2022, deste 2023 e assim sucessivamente, para que quando eu completasse meus 50 anos eu estivesse com a lista dos 50 livros lidos. Estou com 46, este ano de 2023 faço 47 e fui plenamente derrotada pela lista porque eu não li quase nada do que eu tinha me proposto a ler. Então eu acho que eu vou ter que deixar essa lista para trás e fazer a lista dos 12 de 2023 que eu pretendo ler, então, mês a mês, ao invés de planejar um projeto tão a longo prazo. Não que eu esteja tão longe dos 50, mas enfim, vamos começar? Qual o critério que eu utilizei? Minha pilha tá aqui de livros. Eu utilizei o seguinte critério. Eu escolhi um livro de cada autor que eu tinha aqui na biblioteca, uma obra ou mais, de preferência, assim, já um conjunto de obras desse autor, e que eu não tinha lido nada ainda. Tem alguns aqui, acho que um ou dois, que eu já li algum livro deles, mas a imensa maioria são autores que eu tenho na biblioteca, compro, quero fazer coleção, mas não leio, nunca tinha lido, e agora, 2023, a gente precisa resolver. Também utilizei como inspiração vídeos no YouTube de pessoas, de influenciadores que eu gosto muito. Então, tudo isso, assim, uma mistura de desejo, uma mistura de o que eu já tenho e não precisa comprar, de coisas que às vezes eu preciso também ler, né? Que eu me sinto em dívida comigo mesma enquanto leitora na leitura desses livros. E é isso, tudo e um pouquinho de tudo. Vamos começar? Vou começar logo com barra pesadíssima. Começar com No Caminho de Swan, Em Busca do Tempo Perdido, de Marcel Proust. Este livro aqui saíram as edições, né, os volumes 1 e 2, pela Companhia das Letras, que estão lindas de viver. A tradução é do Mário Quintana. E eu tenho essa coleção todinha até o 7º. Seria interessante ler um por ano, não precisa mais do que isso. Então eu separei o primeiro. Vamos ver se eu vou ler nessa edição ou se eu lerei na nova edição da Companhia das Letras. Talvez esse primeiro eu compre para fazer uma comparação entre esse da Biblioteca Azul, os textos de apoio, a tradução e o novo que está sendo divulgado aí, que tá muito linda, a capa tá muito linda, talvez seja mais fácil a leitura, apesar de que esse aqui, ó, é bem facinho, né, não tá difícil, as folhas são amarelas também, não sei, estou assim pensando. Então, esse é meu primeiro livro da lista dos 12 livros, lembrando que não estão em ordem aqui de leitura, tá, gente? Eu vou ler à medida que der vontade ou a minha disponibilidade naquele mês, eu vou pegando e vou lendo e espero conseguir ler os 12 ao longo de 2023 e fazer vídeo também. Mais um livro da Marguerite Duras. Duras, na verdade eu aprendi na aula de francês recentemente que é Marguerite Duras. Essa autora, ela é muito influente na psicanálise, vários trabalhos dela, vários romances dela foram utilizados por psicanalistas em estudos. Esse daqui se chama Emily L, este livro. Ele é bem curtinho, ó, muito curtinho. E aqui atrás diz o seguinte: é verão em Quillebeuf, pequeno porto petroleiro ao norte da França. No bar do Hotel da Marina, um improvável casal inglês é expulso para que dois franceses reexaminem seu próprio relacionamento e seu passado.
em MLL, saudado pela crítica como um dos livros mais importantes de Marguerite Duras, convivem duas histórias de relações em crise. Com todo seu brilhantismo, a escritora faz uma meditação pungente sobre o amor à arte, o medo e o desgaste provocado pelo tempo. Então, gente, ó, bonito, né? E eu nunca li Marguerite Duras. Então tá aqui, será o primeiro. Peguei também, ó, Calhamaço, Tijolo, O Nome da Rosa, gente, de Umberto Eco. Eu tenho muitas coisas do Umberto Eco aqui. E esse, né, que é reconhecido como a obra-prima dele, eu sempre ouço falar, eu tenho essa edição linda e não li. O Caio estava me dizendo que assistiu ao filme várias vezes, mais de 10 vezes. E soube também que essa edição, ela tem as notas de rodapé com as traduções que são super necessárias para a compreensão desse livro, que muita gente leu sem essas notas. Passou muito mais aperto e eu teria essa facilidade, porque aqui nós temos as notas, segundo eu soube. Então, é o ano da gente tirar essa coisa maravilhosa, linda da estante e dar conta desse Umberto Eco aqui tão famoso. Quarto livro, gente, eu trouxe Agosto, de Rubem Fonseca. Vocês sabiam que eu tenho uma ampla biblioteca de Rubem Fonseca aqui em casa? Porque o Caio adora e ele trouxe muita coisa que já era da casa dele. Uma vez nós fomos num sebo, até numa cidade pertinho daqui, e compramos assim vários, porque lá eles tinham vários livros do Rubem Fonseca naquela edição anterior, essa daqui é a nova edição. E aí a gente tem uma biblioteca bem grande desse autor e eu nunca li. Então, tá aqui, aproveitando o relançamento, né, da editora Nova Fronteira. Vou ler também aquele livro que é o mais reconhecido desse autor, né, Agosto. E aqui ele tá dizendo o seguinte: dia 1º de agosto de 1954, capital da República. Um empresário é assassinado no edifício Deauville, enquanto no Palácio do Catete, sede do governo federal, Gregório Fortunato, o Anjo Negro, planeja eliminar um forte opositor de Getúlio Vargas, o jornalista Carlos Lacerda. A diagramação é um pouquinho mais apertada, a fonte um pouquinho menor, mas o papel é amarelo. Eu acho que isso aqui a gente encara numa boa e é um livro importante para entender e criticar a história do Brasil. Então, o quinto livro, peraí que eu vou pegar um dos grandes, gente, depois a gente volta para os pequenos. O quinto livro, de Amor e Trevas, de Amos Oz. Esse livro aqui, eu já comecei a fazer a leitura, mas assim, tipo, li 5 páginas. E parei porque eu entendi que essa seria uma missão bem árdua, não pela dificuldade do conteúdo. Violetinha chegou aqui, gente. Não pela dificuldade da escrita ou do conteúdo, mas pelo tamanho mesmo, né? A gente tem um livro aqui de fôlego, são 615 páginas mais ou menos, e todo mundo elogia. Inclusive esse livro aqui teve entre os melhores da Paloma Lima, que é uma booktube que eu adoro. E ela amou esse livro que ela leu em 2022, então tá aqui. Ela influenciou bastante essa minha lista, hein, gente? Esse daqui também, a propósito, ela vai ler em 2023, tá na meta dela. E eu tenho um monte de livros do Gay Talese e não li ainda. O Caio deve ter lido, mas eu ainda não li. E aqui a gente tem A Mulher do Próximo, uma crônica da permissividade americana nas décadas de 60 e 70. Aqui nesse livro, gente, o Gay Talese, ele faz uma reportagem, né? Ele era um jornalista e ele fala aqui da revolução sexual nos Estados Unidos. Ó, a foto que a gente tem aqui atrás, inclusive. Num certo sentido, este livro trata da revolução sexual nos anos 60 e 70. É sobre homens e mulheres que personificaram aquela revolução, especificamente sobre certas pessoas e certos lugares.
anuncia Gay Thalys no prefácio desta obra de fôlego, de fôlego mesmo, 502 páginas. Consagrado hoje como clássico do jornalismo literário. Vocês sabem que eu sou jornalista? Eu sou jornalista, além de psicanalista. A Mulher do Próximo causou furor quando lançada em 1981. Então, gente, esse aqui, A Mulher do Próximo, tijolinho também, será lido em 2023. Então, já falei, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos para o 7º livro da lista dos 12 de 2023. Na Natureza Selvagem, de Jon Krakauer. Eu tenho alguns livros desse autor, eu acho que eu tenho 4 livros. E aqui a gente tem o mais famoso dele, A Dramática História de um Jovem Aventureiro. Depois de terminar a faculdade com brilhantismo, Chris McCandless, acho que é assim, jovem americano saudável de família rica, doa todo o dinheiro que tem, abandona o carro e a maioria de seus pertences, adota outro nome e some na estrada, sem nunca mais dar notícia aos pais. 2 anos depois, aparece morto num lugar ermo e gelado do Alasca. Esse aqui é baseado numa história mesmo desse rapaz, do Chris, e a gente vai entender um pouco mais, eu acho que além do filme, né, o filme já é muito bom, mas aqui a gente entende as motivações, o que passava na cabeça desse rapaz ao longo dessa aventura, né, que acabou terminando numa tragédia aí. Então, tá aqui, Jon Krakauer, Na Natureza Selvagem, na nossa lista, que tá ficando grande aqui, hein, gente? Tenho também, essa autora eu já li algumas coisas dela, mas Orlando é um livro que eu tenho, né, ouvido muito falar ultimamente. Toda hora que eu ouço, eu falo, ai, gente, vai ser o próximo que eu vou ler da Virgínia. E aí, Virgínia, tipo, minha amiga, né? Enfim, essa edição foi o Caio que me deu de presente em algum momento nosso aí, não sei se foi num Natal, num aniversário de namoro. É um livro grandinho, olha, mas essas edições são muito bonitas, elas são da Autêntica, do selo Mimo. É muito legal, gente, eles vêm com uma jacket, ó, e o livro mesmo tá aqui, tá vendo, ó, escrito numa letra metálica, e a própria jacket já é muito bonita, ele é de capa dura. E aqui a gente tem o seguinte, Orlando, um arremedo de biografia, descreve a vida do personagem anônimo. Orlando, um arremedo de biografia, descreve a vida do personagem homônimo, descendente de uma ancestral família aristocrática inglesa que no começo da narrativa vive no século XVI. É homem e tem 16 anos. Acompanhamos sua vida por cerca de 4 séculos, na maior parte dos quais se mantém com a idade de 30 anos. No meio da narrativa, enviado pelo rei Charles II como embaixador da Inglaterra a Constantinopla, ele passa por uma transformação radical. Esse livro aqui é LGBTQIA+, então também por isso me interessou, porque eu tenho lido bastante livros, tanto livros de psicanálise quanto romances com essa temática, com esses personagens. Temos mais um aqui, Susan Sontag, também da Autêntica, entrevista completa para a revista Rolling Stone. Gente, esse livro aqui, todo mundo diz que é uma maravilha. E eu tenho algumas coisas da Susan Sontag aqui em casa, mas não li ainda, e eu acho que esse seria uma ótima porta de entrada. Também a Paloma, essa porque tudo que eu já falei algumas vezes nesse vídeo, ela gosta muito das obras da Sontag, então eu resolvi pegar por aquele que eu acho que vai ser meu pé direito. Ela concedeu essa entrevista aqui e foi realizado um livro a partir dessa entrevista, com perguntas e respostas mesmo, né, gente, ó. Tá? O jornalista pergunta e ela responde, Jonathan Cott. Então,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos para o 10º livro? 10º livro, A Mão Esquerda da Escuridão, de Ursula Le Guin, ou Le Guin. Eu acho que é Le Guin, porque esse é o sobrenome do marido francês. Então eu acho que a pronúncia deve ser assim, mas não sabemos. E aqui, quando uns 2 anos atrás, talvez, ou 3, muita gente esteve lendo esse livro e elogiando demais. É uma história, é uma distopia que se passa num outro planeta, creio eu, tá, gente? Se não me engano, é isso. Não sei muito, mas sei que muita gente adora. Eu tenho outras obras da Úrsula aqui e ainda não li, então eu achei que eu precisava ler. Esse, inclusive, eu ganhei de presente da minha prima no Natal do ano retrasado. E aí, quando ela me presenteou com esse livro, eu já tinha comprado. Então, ela trocou, fez uma troca por um outro livro. Mas o primeiro desejo dela de me presentear foi com esse. Então, leremos. Em 11º lugar, As Vinhas da Ira, que também todo mundo tá elogiando. Esse daqui foi vencedor do Prêmio Pulitzer. Esse livro saiu, essa edição nova, que tá mais interessante de ler, ó. Achei as folhas assim um pouco acinzentadas, achei bem interessante. Não é tão bonita a capa, né, gente? Assim, tipo de beleza não é, mas é muito, muito melhor do que a edição anterior, que era um livrinho de bolso. Super apertadinho. Aqui a gente tem uma edição mais interessante, muita gente falando sobre esse livro e falando muito bem. Então, tá aqui. É um livro que se passa nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, na década de 30, num cenário ali de uma crise econômica importante, e tem um cara que faz um trajeto junto com a família, né? É um livro de viagem, de certo modo, creio eu, né? Pelo que eu sei, mas vou poder falar melhor para vocês depois que eu ler. E em 12º e último, mas não menos importante, entendam que eu não lerei nessa ordem que eu falei, tá, gente? Vou ler de acordo com o meu desejo aí no dia. A gente tem O Olho Mais Azul, a Toni Morrison. Eu já li anteriormente, mas eu quero muito ler esse livro, porque meu sogro elogia muito essa obra. Ele falou que é um livro super triste e já fez elogios a este livro pra mim, e eu fiquei sempre com vontade de ler, mas vou protelando, e agora eu não adio mais. Então, em 12º lugar, esse é um dos livros mais impactantes da Toni Morrison, gente. É uma menina negra que sonha com a beleza diferente da sua. Ela é negligenciada pelos adultos, maltratada por outras crianças por causa da pele muito escura e do cabelo muito crespo. Ela deseja mais do que tudo ter olhos azuis como os das mulheres brancas. Então vai ser bem bom ler esse livro neste momento. Tem até um blurb aqui do Barack Obama. É sempre preciso ler e reler os livros de Toni Morrison. Todos eles são transcendentais. Você vai me agradecer depois da leitura. Então é isso. Estão aqui os 12 livros que eu pretendo ler neste projeto, né? Em 2023. Tomara que eu consiga um por mês. Vamos ver. Torçam por mim, gente. Tá aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.